Olá, tudo bem? Então agora vamos entender logo como a gente pode linkar esse form para um arquivo PHP. No nosso caso aqui, como a gente já está manipulando URLs que são interpretadas no arquivo PHP, a gente vai mandar exatamente esses inputs aqui, os valores digitados, consequentemente, para uma URL por esse pensamento. Mas, por exemplo, você poderia ter um arquivo PHP na pasta e linkar esse arquivo diretamente nesse form, tá? Para que quando esse arquivo fosse chamado, você iria executar e receber essas informações nesse arquivo, tá? Mas aqui, como a gente está trabalhando já com links, etc., eu vou usar esse pensamento de mandar para links, tá? Essa informação, tá bom? Então, como que a gente faz para pegar esse form e no momento que você submeter ele bater em uma certa URL de processamento? Então, para isso a gente vai incrementar a nossa tag de abertura do formulário, tá? Colocando o nosso primeiro atributo, que é o atributo action. Esse action ele vai indicar para onde que esse form tem que mandar os dados quando o usuário submeter o formulário, tá? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, a gente tem aqui no nosso Bootstrap essa constante home, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou printar essa home aqui, tá? E aí vou colocar barra produto barra salvar, tá? Então, quando a gente submeter esse formulário, a gente vai ser direcionado para essa URL e lá a gente vai poder manipular as informações do formulário, tá? Então, voltando aqui, eu vou atualizar. E aí, com isso, vou fazer aqui um view page source. Ó, você já percebe que a gente pegou a URL correta, barra produto, barra salvar, tá? Aqui no caso tem mais um detalhezinho pra gente, né? Porque a gente precisa colocar aqui, por exemplo, a interrogação e página igual, tá? Vou minimizar esse menu lateral, tá? Então, página igual, barra produto, barra salvar. Só que aí você, ó, pegou certinho já. Só que aí você vai perceber que eu não tenho um ponto aqui que faz eu enviar esse form, mesmo sem informações. Então, como que a gente vai fazer esse envio? Vamos aqui no código novamente, dentro aqui do formulário, nós vamos colocar aqui uma nova tag, tá? Composta pelo elemento button. Então, vou colocar aqui enviar produto, tá bom? Esse button, voltando aqui, ó, vou atualizar, ele aparece realmente como um botão aqui pra gente. E como ele está no contexto de um formulário, ele acaba sendo o gatilho do submeter desse formulário, tá? Então, quando eu clicar nele, o formulário vai ser submetido, o browser, no seu comportamento, pega a URL do atributo action e redireciona a gente para essa URL, mandando esses dados dos inputs para essa URL em questão, tá? Então, se a gente vier aqui, eu vou só atualizar novamente, e se eu clicar em enviar, você percebe que ele mandou, tá? Então você percebeu que ele mandou a gente para uma URL, e aí aqui a gente tem teve um pequeno conflito, que é o seguinte: como o form por padrão ele acaba sendo, o envio da informação acaba indo por GET, tendo o mesmo pensamento de manipular uma query string e receber isso no $get no PHP, esse padrão ele é automático no form, tá? Então, quando eu submeto um form sem indicar para ele que eu quero outra forma de envio, ele vai enviar os dados por GET. Então, isso aqui se comprova a gente recebendo essa query string aqui na nossa URL. Então, como é uma query string colocada pelo browser, acaba substituindo a query string que a gente colocou página, tá? Mas aqui pra gente, nesse momento, isso não vai afetar, porque o nosso envio desse form não vai ser usando o método get, e sim a gente vai usar o outro método, o outro verbo, que é o verbo post. Então o verbo post ele vai permitir que a gente envie os dados no corpo da requisição e a gente vai manipular isso no PHP usando um outro array super global $post, tá? Então como a gente vai fazer isso, como a gente vai indicar isso aqui no nosso form? Então, para isso, a gente, na abertura do formulário, tem mais um atributo chamado de method, tá bom? Por padrão, como eu não tinha colocado, ele recebe esse valor get, tá? Mas eu quero mandar esse form como post. Então, uma vez que você já viu como o get funciona no módulo passado,
a gente vai mandar o nosso form como post aqui, para que a gente possa manipular isso no PHP e entender mais uma nuance. Mas basicamente os forms que você envia dados de um cadastro, de um registro, etc., eles normalmente vão com o verbo post indicado pelo atributo method do form, tá? Então isso aqui é uma regra. Mais à frente tem nuances diferentes disso, porque, por exemplo, numa busca é importante que você use get, tá? Mas mais à frente eu comento mais sobre essas diferenças quando eu estiver com um projeto bem mais organizado. Mas nesse momento, a gente vai ver esses dados do formulário via post, e aí a diferença crucial do verbo get post nesse pensamento de enviar o dado é que o get ele vai com o conteúdo da requisição, isso baseado nos inputs e no atributo name de cada input exposto na URL. No post vai no corpo da requisição, tá? Então vamos voltar aqui para o form, eu vou atualizar para a gente pegar o form atualizado. E aí se eu clicar em enviar produto, você percebe que a gente foi mandado para URL com a página igual a produto, salvar, e tá tudo em branco. Beleza, porque a gente não tem nada aqui no index indicando isso. Então, vou copiar essa condicional aqui, vou colar aqui abaixo, vou colocar aqui, quando o produto for produto barra salvar, e o que é que eu vou fazer? Aqui, lembra que quando eu mando um conteúdo via get, eu tenho um array super global $_get, como vimos no módulo passado. Com post, eu só mudo o array super global e vou usar o array super global $_post. Então, para isso, eu vou fazer um var dump em $_post, tá? Desta forma. E aí você vai ver o primeiro ponto aqui. Então, eu vou atualizar, reenviar. Por que ele pede para me reenviar? E quando tem query string, ele não pede para reenviar, porque justamente a diferença é essa. Quando a gente manda via get, vai tudo na URL, então o estado está na query string da URL. E aí por isso não preciso reenviar ou ressubmeter aquela requisição. Como o post vai no corpo da requisição, ou seja, a URL vai ser requisitada e aí a informação vai ser trafegada no corpo da requisição, eu preciso ressubmeter isso para que ele pegue esse corpo novamente e envie, tá? Porque isso não está exposto na URL, beleza? Então vou clicar aqui para continuar. E aí você percebe que eu tenho um array, tá, associativo, e aí aqui entra o primeiro ponto importante de eu ter comentado com você sobre o atributo name do input. Então esse array super global, ele vai ser composto, as chaves e os valores vão ser compostos baseado no valor do atributo name de cada input. Então, por exemplo, se você esquece, vamos tirar aqui, por exemplo, o descrição. E aí eu vou voltar aqui, vou atualizar, vou enviar. Se você esquece uma propriedade name em um dos inputs, ela não vai vir no corpo da requisição, tá? Então atente a isso. Você percebe que a descrição não está mais aqui. Então se eu voltar, vou fazer um Ctrl Z, voltar para cá, voltar para o form, atualizar, reenviar, tá? Então se você não estiver recebendo um input no back-end, verifique, o primeiro ponto é saber se o atributo name do input que está faltando, se ele está setado corretamente ali, tá bom? Então, no back-end, quando a gente manda informações via form, isso tanto via get quanto via post, o array associativo que vai ser criado no back-end vai se basear no atributo name do input como chave e o valor digitado no input como o valor daquela chave, tá? Então, com isso, o PHP ele recebe a string da requisição e aí automaticamente ele já monta esse array associativo para a gente, tá? E consequentemente, se você manda um form via get, você vai recuperar a informação do array super global $_get. Se você manda via post, a gente conhece agora que a gente tem um array super global $_post, tá bom? E aí só para a gente finalizar essa aula, vamos colocar aqui. Vou copiar aqui esse produto teste, colar aqui, já que a gente não tem muita coisa para mandar, né? Tá, então, preenchendo informações, o array super global lá no back-end vai ser o nome do input e o valor digitado em cada um dos inputs, tá? O nome do input se dá pelo atributo name e o valor colocado no atributo name do input, tá bom? Então, vou clicar aqui em enviar produto, e aí você percebe que o nome chegou corretamente, a descrição corretamente, o sobre,
e o preço, tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto de manipular e receber os dados do Former no back-end, tá bom? Qualquer dúvida é só colocar nos fóruns da plataforma ou no grupo do Discord e vamos continuando para a próxima aula. Até mais!